Vou começar orando. Eu gostaria de vocês. Eu vou falar pouco. A Larissa falou muito bem aqui, falou muita coisa e falou bem. Eu vou falar pouco. Vou passar dois vídeos pequenos, um desafiador e assim que depois apaga. Senão a gravação não sai meu rosto. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, Pai de amor, graças te damos, porque antes da fundação do mundo, tu escolheu um povo, tu escolheu pessoas para fazer parte do teu rebanho e predestinou para a salvação. Graças te damos a Deus porque estamos aqui, graças te damos porque tu és o nosso Deus Salvador. Graças te damos a Deus por tudo que tu és em nossas vidas. Eu te peço, Pai, neste momento, a intervenção do teu Espírito Santo, para que tudo que seja falado aqui possa ser compreendido, abra as nossas mentes e nossos corações, nos capacita a fazer a tua obra de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu venho falar aqui de exemplos. Algum de vocês tem exemplos na vida de vocês? Tem? Alguém tem exemplo na vida de vocês? Eu creio que todo mundo tem exemplos. Vocês olham para a pessoa, tem exemplos. E muitas vezes as pessoas dizem assim: fulano de tal é um exemplo para mim, fulano de tal sigo bons exemplos. Mas na verdade, todas as pessoas são exemplos. Exemplos de o que fazer, exemplos de o que não fazer. Você pode olhar uma pessoa assim, na sarjeta, drogada, etc. Você vê aquilo ali como um exemplo e diz assim: não, isso eu não quero para a minha vida. E é mais ou menos isso que eu quero que as pessoas, que nós possamos tomar como exemplo. São três palavras de 3 letras que expressa, esse lado do exemplo. Um é o ter exemplo, que é o que eu vejo nos outros, então eu tenho exemplos. A outra é o ser, que é o que os outros veem em mim, então eu sou exemplo. E a última, que é o mais importante que eu acho, é o dar, que é aquilo que a gente faz, que a gente demonstra e que oferece para ser exemplo para outras pessoas. Porque às vezes eu posso ser um exemplo, mesmo sem estar ofertando aquele exemplo, aquele meu ato, minha atitude. E pessoas podem olhar para mim e me ver como exemplo do que fazer e do que não fazer. Eu vou contar que eu seja um exemplo para vocês em algo que eu não fiz. E eu queria que, como eu posso dizer assim, vocês pudessem fazer. Uma coisa que eu não fiz foi trabalhar mais para Deus na minha juventude, na minha adolescência. Queria que vocês, essa idade de adolescente, de jovem, é onde a gente toma as nossas decisões de rumo, o que fazer na faculdade, se eu vou namorar, se eu vou casar, se eu não vou.
essas decisões que a gente tem que tomar, que a gente normalmente toma nessa idade. Então, eu não tomei essas decisões, eu deixei para tomar decisões tardiamente. Quanto a... Acho que não estou sendo tão claro, mas... Deixa eu ver se eu me expresso melhor. Acho que todos aqui sabem que eu fiz a viagem missionária à Espanha, e que eu deveria ter feito essa decisão de trabalhar mais cedo. E essa viagem missionária, ela me despertou mais ainda para o trabalho missionário, trabalho evangelístico, como foi anunciado aqui para a Larissa. Sem se preocupar, a gente não deve se preocupar com resultados, como também o presidente falava. A gente tem que anunciar, lançar a semente. Quem vai fazer germinar a semente é o Espírito Santo. É Ele que vai regar e fazer crescer a planta. A gente tem que pregar e colher, e dar o crescimento a Deus. Então, eu gostaria de primeiro passar um vídeo sobre bons exemplos a serem seguidos. Primeiro vídeo, por favor. An older boy and his young companion were walking along a road which led through a field. They saw an old coat and a badly worn pair of men's shoes by the roadside, and in the distance they saw the owner working in the field. The younger boy suggested that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. Pretty soon the man returned from the field, put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out, and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, then proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise, he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered aloud a prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hands and evoked the blessings of heaven upon those who had given him this needed help. The boys remained hidden until he had gone. They'd been touched by his prayer and felt something warm within their hearts.
As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?" Como esse vídeo mostrou, são um bom exemplo a ser seguido. O pobre homem lá, eles iam tirar onda com o homem, né? Porque ele era pobre e tal, e fazer uma brincadeira com eles. E o mais velho acabou dando um conselho para colocar $1 em cada sapato, cada bota. E que isso aí foi uma resposta de oração. Que a gente sempre siga os bons exemplos da vida, que não se deixe enveredar por caminhos tortuosos, até em alguns momentos agradáveis aos nossos olhos, mas que a gente saiba dar mais do que receber. Quando no final do vídeo o garoto viu a alegria do homem, eles também se alegraram verdadeiramente. Talvez se o homem fosse procurar as botas lá e não achasse que era a brincadeira deles, eles iam rir, mas rir aquele riso de brincadeira e tal, mas não ia passar disso. Mas como eles viram a alegria do outro, o bem que eles fizeram ao outro, aquilo se tornou um bem para eles. Esse outro vídeo que eu vou pedir para o Marcelo passar agora, eu queria que vocês prestassem atenção, porque ele não tem tradução, mas ele está em espanhol. Eu filmei lá, é um testemunho de uma garota, uma tica de 18 anos, a filha do pastor que estava lá trazendo as mensagens para a gente. E no último dia foi uma noite de testemunhos, várias pessoas deram testemunhos, e ela foi a última a falar. E eu queria que vocês ouvissem. O espanhol não é tão difícil de entender, mas mais difícil talvez de falar, mas o contexto geral vai dar para a gente entender. E vocês prestassem atenção. O nome dela é Gabi Matos Nogueira. Bueno, yo vengo a explicar más que todo mi experiencia que está siendo ahora con Dios y lo que va a ser a partir de septiembre. Y bueno, hace 2 meses acabé el bachillerato, aprobé la selectividad y tenía que decidir si quería entrar a la universidad o no, o hacer otra cosa. Y llevaba ya unos 2 años pensando en qué quería hacer antes de empezar la universidad. Si quería empezarla y después a saber, o si quería parar un poco y hacer algo que me gusta mucho, que es servir y misiones. Y en mayo tuve que decidir corriendo porque no me decidía y dije, va, hoy tienes que decidir. Y dije, vale, voy a dedicar 1 año o un tiempo al Señor antes de entrar a la universidad. Y empecé a buscar cursos y cosas de misiones, sobre evangelización, pero no en España. Yo quería salir de España. No me importaba dónde fuera, pero quería que fuera en otro lugar. Y después de mucho orar, sentí en el corazón que... Después de mucho orar, sentí en el corazón que el país que el Señor me había llamado era Costa Rica.
Y entonces mandé el formulario para ver si me aceptaban y yo estaba muy nerviosa. Mis padres lo saben, yo lloraba de nervios, decía no va a salir bien, mejor me quedo aquí, me voy a la universidad, me aguanto y ya. Pero oré para que se hiciera la voluntad del Señor y hoy, justo hoy, cuando volvíamos del entrenamiento, me mandaron un mensaje, un email, diciendo has sido aceptada para hacer el curso en Costa Rica. Es la primera decisión que he tomado como adulta. Martín. Y que... A pesar de que es una decisión que flipa, porque me voy al otro continente, aún así es la única decisión que hasta ahora que he tenido en mi vida que me ha dado paz, que no estoy nerviosa, no tengo miedo de ir, al revés, tengo muchísimas ganas de ir. Si fuera por mí me iba mañana mismo y no sé, es algo que siento en el corazón que el Señor quiere que haga esto porque siento su paz dentro de mí y sé que es algo bueno no solo para mí, sino las personas que puedo bendecir y a las personas que me van a bendecir, y es algo que va a hacer que yo glorifique el nombre de Dios. Y quería dejaros esto de que servir es algo que es fantástico, sea donde sea, en el momento que sea, pero es muy bueno porque no solo te ayuda a ti mismo, sino ayudas a los demás. Y era eso. Traduzir, eu acho que deu para entender a maioria. Eu não sei espanhol, mas a história dela é o seguinte: e acabou os estudos e estava em oração para ver o que ela ia fazer da vida dela. Se ela ia trabalhar, se ia fazer algum curso, ou se ia para missões. E ficou orando, e nesse mesmo dia ela recebeu uma mensagem do curso que ela tinha se inscrito, dizendo que ela tinha sido aceita, que ela podia ir fazer esse curso. É um curso de missões na Costa Rica, e ela disse que isso tem paz no coração dela. Ela orou bastante e está com paz no coração, porque é isso realmente que ela quer. Ela sabe que é a vontade de Deus para a vida dela, e que se fosse a vontade dela, fosse hoje, ela iria, estava pronta para ir. Então, que a gente coloque as nossas vidas sempre nas mãos de Deus, e queria que vocês, no seu dia a dia, nas suas orações, lembrassem dela. Gabriela, o nome dela, Gabi, e que a gente fique em oração pela vida dela. Outra coisa que eu queria falar é esse lado de tomar decisões. Ela orou e tomou a decisão correta. Gostaria de desafiar a cada um aqui nessa idade, que é a idade de tomar decisões, e coloque os questionamentos na mão de Deus para tomar decisões corretas. Desafiá-los a quem sabe em um seminário, a se interessar por missões, a ser um andarilho no mundo, pregando e anunciando a Cristo, não só com as palavras, mas com a vida, como a Moraes falou. A terceira parte desse devocional, deixei para depois. Eu vou ler um texto que fala sobre a melhor correção.
Eu não digo que seja a melhor correção, mas uma ótima correção, porque Deus ensina na sua palavra que quando um filho faz travessuras, que seja aplicada a vara da disciplina. E deixa eu ler esse texto aqui para vocês. Diz assim: o Dr. Aaron Gandhi, neto de Mahatma Gandhi e fundador do Instituto M.K. Gandhi para a Vida Sem Violência, em sua palestra de 9 de junho na Universidade de Porto Rico, compartilhou a seguinte história como exemplo da vida sem violência, exemplificada por seus pais. Eu tinha 16 anos e estava vivendo com meus pais no instituto que meu avô havia fundado a 18 milhas da cidade de Durban, na África do Sul, em meio a plantações de cana-de-açúcar. Estávamos bem no interior do país e não tínhamos vizinhos. Assim, sempre nos entusiasmava, as duas irmãs e a mim, poder ir à cidade visitar amigos e ao cinema. Certo dia, meu pai me pediu que eu levasse à cidade para assistir a uma conferência que duraria o dia inteiro. E eu me apressei de imediato diante da oportunidade. Como iria à cidade, minha mãe deu uma lista de coisas do supermercado, as quais necessitava. E como eu iria passar todo o dia na cidade, meu pai me pediu que ele me encarregasse de algumas tarefas pendentes, como levar o carro à oficina. Quando me despedi de meu pai, ele me disse: nós nos veremos neste local às 5 horas da tarde e retornaremos a casa juntos. Após muito rapidamente completar todas as tarefas, fui ao cinema mais próximo. Estava tão concentrado no filme que me esqueci do tempo. Eram 5h30 da tarde, quando me lembrei. Corri à oficina, peguei o carro e corri até onde meu pai estava me esperando. Já eram quase 6 da tarde. Ele me perguntou com ansiedade: por que chegaste tarde? Eu me sentia mal com o fato e não lhe podia dizer que estava assistindo um filme de John Wayne. Então, eu lhe disse que o carro não estava pronto e que tive que esperar. Isto eu disse sem saber que meu pai já havia ligado para a oficina. Quando ele se deu conta de que havia mentido, disse: algo não anda bem na maneira pela qual te tenho educado e não te tenho proporcionado confiança em dizer a verdade. Vou refletir sobre o que fiz de errado contigo. Vou caminhar as 18 milhas a casa e pensar sobre isso. Assim, vestido com seu traje e seus sapatos elegantes, começou a caminhar até a casa, por caminhos que nem estavam asfaltados nem iluminados. Não podia deixá-lo só. Assim, dirigi por 5 horas e meia atrás dele. Vendo meu pai sofrer a agonia de uma mentira estúpida que eu havia dito, decidi desde aquele momento que nunca mais iria mentir. Muitas vezes me recordo deste episódio e penso: se ele me tivesse castigado do modo que castigamos nossos filhos, teria eu aprendido a lição? Acredito que não. Se tivesse sofrido castigo, continuaria fazendo o mesmo. Mas tal ação de não violência foi tão forte que a tenho impressa na memória como se fosse ontem. Este é o poder da vida sem violência. Eu li isso porque achei interessante o modo da não violência, mas como falei antes, há momentos que a vara da disciplina se faz necessária, senão Deus não teria nos deixado na sua palavra.
Gandhi, vocês devem ser conhecedores, foi um homem na Índia que lutou pela paz, e a bandeira que ele levantava era exatamente essa: era calado, ao falar, ou ficar calado, mas nada para ele era motivo para a violência. Que a gente pense nisso também, nas horas difíceis da nossa vida. Às vezes a gente, numa discussão, se exalta, fala mais alto, quer gritar mais alto, e até às vezes parte para a violência. Que a gente tenha sempre a serenidade, a calma, a mansidão, que é fruto do Espírito. Que a gente busque nos bons exemplos da vida, ter os bons exemplos da vida e ser e dar bons exemplos. Eu pedi aos meninos que a gente pudesse cantar uma música, que essa música era muito marcante a sua letra. Pode pegar lá. Que a gente fala de oferecer a nossa vida, né? Oferecer tudo que tenho, tudo que sou. Pedir ajuda da Gladys aí. Prestassem bem atenção à letra da música e colocassem isso na vida de vocês. Bem, mas eu queria chamar a atenção de um pedaço da música. Meu passado, meu futuro, os sonhos que um dia se realizarão, a minha esperança. Os meus planos.
tudo o que tenho, tudo o que sou, dar a Deus. Tomar essa decisão, tomar a decisão como jovem, ainda é mais importante, porque quando jovem, quando adolescente, é o melhor tempo da sua vida, da nossa vida, porque temos mais aptidão para aprender tudo, quer seja na escola, outras línguas, aprender matemática, qualquer outra matéria. Nessa idade é a idade mais apta para você captar as mensagens. É a idade que você tem mais força, mais disposição, mais coragem. Então, o que eu quero passar para vocês hoje é que vocês coloquem suas vidas na mão de Deus, sempre. Coloquem em oração seus planos, seus alvos, suas metas. Busquem em Deus o direcionamento. E não se deixe iludir ou se enganar se ele disser assim: deixa tudo e me segue onde eu te mandar. Hoje eu tenho 45 anos. Em outubro eu faço 46. Dentro da igreja de Filadélfia, eu estou desde os meus 12 anos. De 12 anos a 46, eu devo ter passado uns 4 ou 5 anos afastado da igreja de Deus, fazendo bobagem pelo mundo. E hoje, se eu pudesse voltar no tempo, não só para ser mais jovem, mas para poder servir com mais qualidade, não tenho dúvida, voltaria e não faria muita coisa que eu fiz, e faria muito que eu deixei de fazer. Acho que a mensagem é essa: que vocês busquem tomar decisões corretas. Tem uma apresentação aí em PowerPoint, que é só umas imagens que dá para... A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Vai passar. Aí você vê 2 senhores, a criança em mesma posição. Aí é uma frase de Pitágoras, pensador, filósofo, né? Eduquem os meninos e não será preciso castigar os homens. Se você olhar para ele, você vai, poxa, Pitágoras, inteligente, né, e tal. Deus já fala na palavra, antes de Pitágoras, muito antes, que a gente tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E quando tiver adulto, jamais se desviará dele. Aí, o exemplo de um homem, ou de um galo, de coragem e de ensino aí para as garotas. E aí o ter fé, a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. A criança, nossa bonequinha, suas bonequinhas, ensinando a orar. A gente leva isso para nossas vidas. Tem outro vídeo, acho que o Marcelo já passou, foi o Jonas, tem até o áudio de fazer uma peça, que é as crianças fazendo as mesmas coisas que os pais, que os adultos fazem. É muito interessante. E é isso. Quero só agradecer a oportunidade
o Marciano chamou para isso. E para encerrar, eu ainda não abri a Bíblia, né? Não li no versículo. Vamos ler aqui, para encerrar, 1 Coríntios 11, versículo 1. Palavra de Paulo, que não era nada fraco, né? Um homem totalmente dedicado a Deus, depois de criar nada na vida, ter mandado bater em uns, perseguir a igreja. Ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, que o exemplo maior nas nossas vidas seja Cristo. E que após o exemplo de Cristo sejam os homens de Deus, os homens e mulheres de Deus que seguem e buscam fazer a vontade de Deus. E que um dia a gente possa olhar para trás, para os mais novos, para os mais moços, e dizer que, como Paulo disse, sejam meus imitadores. O pastor pregou uma mensagem uma vez aqui, que não era gravada, e quiser depois fácil, que a gente pode dizer isso: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu estou longe de ser um Paulo, a busca ainda a Cristo é grande, mas que vocês possam imitar as coisas boas que eu tenho na vida e as coisas ruins que eu, por acaso, transpareço para vocês, que sirvam também de exemplo para vocês não fazerem. É isso. Amém.